que você tem que se sentar na mesa só com pessoas maiores do que você. É a Bíblia dos coaches, né? Olá para você que acompanha o canal Mover Gospel. Nesse vídeo você vai ver Nívia Soares sai da Igreja Batista da Lagoinha por motivos óbvios. Ana Paula Valadão, em podcast, comenta os possíveis motivos também dela ter saído aproximadamente 3 anos atrás da Igreja Batista da Lagoinha. O desabafo de Nívia Soares e Ana Paula Valadão você vai ver agora. E você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia? Se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E sem muita demora, vamos ao vídeo. Nívia Soares e Ana Paula Valadão fizeram uma live para falar do atual momento da Igreja Evangélica Brasileira. Nívia Soares foi perguntada se ainda continuava na Igreja Batista da Lagoinha e ela respondeu que não e disse que frequentava uma igreja pequena perto da onde morava. Em uma live com Ana Paula Valadão, as duas conversam sobre o atual momento da Igreja Evangélica Brasileira. Confira. Porque eles falam, por exemplo, hoje nas igrejas, eu estou ouvindo pessoas falando que você tem que se sentar na mesa só com pessoas maiores do que você. É a Bíblia dos coaches, né? Nívia, como assim? Pronto, falei. Jesus, ele tem algum evangelho que descreve Jesus sentando na mesa com alguém maior do que ele? Isso nem seria possível. Não tem como, né? Mas ele estava sempre cercado de pessoas menores do que ele. Pequenos, que não tinham nada para oferecer. Gente problemática, gente difícil. Os discípulos dele foram gente difícil, problemática, né? E que não pobres, tinha nada para dar. Pobres. Pobres, né? Hoje as pessoas querem crescer, elas querem ser amigas de Jesus. Às vezes estão até indo para as igrejas para fazer network de business. Pois é, complicado. O network de business tem que estar em algum outro lugar, não na igreja. Está numa reunião de empresários. A igreja pode até fazer uma reunião de empresários para que... Eu gosto muito, Paulo, falando para a gente fazer o bem, primeiramente, a família da fé. Então, se eu tenho um bom profissional que oferece um serviço bom e ele é cristão, eu vou prestigiar, porque a gente fortalece uns aos outros, né? O poder econômico, ele também pode vir de Deus, mas ele pode não vir de Deus. E tem gente aí procurando amizades com interesses que Deus abomina. Jesus falou que algumas coisas que são honradas diante dos homens são abomináveis para Deus. Causa vômito em Deus. Sim. Ele tem náuseas de ver essas motivações. Sim. Então, assim, eu amo quando Jesus, né, ele chama, né, os melhores amigos dele para estarem num momento difícil, como você falou, né, lá no Getsemane. O doutor Ismael Sobrinho, que é meu psiquiatra, ele estava numa live comigo falando, né, para encorajar as pessoas, falando, né, da minha necessidade de tomar um medicamento, né, quanto tempo também eu fiz terapia e me ajudou demais com psicólogas cristãs, né, então assim, foi muito legal ele falar que Jesus no Getsemane, eu nunca tinha ouvido isso, ele não queria só que os discípulos estivessem lá, tipo, numa vigília de oração, mas ele queria ter companhia. Sim. Ele queria ter companhia, era um momento de maior angústia, né, então assim, quem que eram esses 3 que ele chamou, né? Pedro, Tiago e João. Quem eram? Gente, eles não eram nada naquela sociedade daquela época. E aí eu pergunto para vocês que estão nos assistindo, porque eu já sei quem são minhas amigas, meus amigos, e conheço vários da Nívia também, né? Os nossos amigos, eles não têm que ser só pessoas ricas, ou podemos ter também, se elas são amigas de Jesus, né? A Bíblia fala de mulheres ricas, por exemplo, como Susana, que era uma mulher rica, que sustentava o ministério de Jesus, cita a mulher de um político da época, que era uma das discípulas que sustentava o ministério de Jesus. Mas assim, ele falou, né, que nem entre nós, nem muitos são chamados de nobre nascimento, né, ricos. Então olha ao seu redor, você só se relaciona com pessoas que podem te dar alguma coisa? E interessante que Jesus fala, né, quando você for fazer um banquete na sua casa, não chame os ricos e abastados, mas chame aqueles que não podem te recompensar, chame os pequenos, né? E o evangelho é isso, né? Aquele que quiser ser o maior, seja o que sirva, seja o primeiro a servir, tenha prazer no servir, né? E a gente serve, e Jesus orienta isso, né? Que a gente tem que servir quem não tem nada para nos oferecer. E aí o que a gente descobre é que os tesouros escondidos não estão na superfície, né? Por isso eles são escondidos. As riquezas mais preciosas não estão na aparência das pessoas, né? A gente tem o privilégio de conviver com pessoas, eu falo assim, parece que a gente entra em Nárnia. Porque você chega numa casa muito simples, né?
que quando você entra, você tem uma outra realidade espiritual. Né, de pessoas que vivem uma realidade, né, de céu na terra, Sim. de ministérios proféticos, de dons de curar, de generosidade, né, de revelação do Senhor, coisas que são tão preciosas. E às vezes você pode entrar numa mansão de alguém que não é um amigo de Jesus, igual, não estou aqui criticando, dizendo que a pessoa não pode ser rica ou influente e ser verdadeiramente nascida de novo, mas se a gente pedir para o Senhor abrir os nossos olhos espirituais, às vezes um palácio na superfície, na verdade, é um casebre. Sim, né? É verdade. É verdade. Cheio de sujeira, cheio de demônios, brigas, né? Tudo caindo em ruínas. Então, assim, a gente creio também que essa música vai desafiar as pessoas que ouvirem a serem amigas de Jesus. Amém. E a serem amigas dos amigos dele. Amém. Né? Isso mesmo. Amém. Amém. É válido. É tão tremendo isso, né? Que existe um caminho mais excelente. Né, do que aquilo que é aparente, né? Existe um lugar de maior glória. E se nós pudéssemos vislumbrar por um segundo a glória que há de vir, né? Quando Jesus vier, eu estava lendo Isaías, Ana. Há um mês atrás, mais ou menos, eu terminei de ler Isaías. Eu estava lendo Isaías. Que é o evangelho do Antigo Testamento, né? Sim, é assim porque ele fala de Jesus o tempo todo. Esse cara viu Jesus. E lendo Isaías aos olhos de Apocalipse, quando ele fala que o Senhor vai reinar sobre a terra durante 1000 anos, né? A gente tem várias visões teológicas a esse respeito. Eu acredito na literalidade disso, dos 1000 anos que Jesus reina sobre a terra. E é interessante você ver Isaías descrevendo a terra sendo restaurada, Jesus reinando sobre as nações. As nações vindo a Jesus pedir conselho sobre como lidar com a agricultura, sobre como plantar, como colher, como fazer, né? Jesus trazendo direção, sendo a luz das nações, as leis do Senhor sendo vividas em todas as nações da terra. Isso enche o nosso coração de esperança. Quando nós olhamos para a glória eterna que há de se revelar, que há de se mostrar, quando Jesus vier, quando finalmente os nossos olhos contemplarem aquilo que nós haveremos de ser em Jesus, quando o mortal se revestir de imortalidade, quando os mortos ressuscitarem, quando nós formos transformados e formos finalmente o que nós nascemos para ser. E recebermos finalmente a adoção completa, né, de filhos, que a gente está no processo, e esse processo é tão doloroso, como é difícil esperar, né, como é difícil às vezes suportar as nossas dores e lutas, mas quando nós podemos vislumbrar isso por um segundo, né, isso nos enche de esperança. Né, a finalidade de Deus é habitar sobre a terra, né, e finalmente a nova Jerusalém desce dos céus. E o Pai vem morar com os homens na terra. Toda a terra se enche do conhecimento da glória de Deus. Não vai haver um ser humano sobre a terra que não entenda que há um Deus glorioso, maravilhoso, né? E, gente, isso é grandioso demais. E eu acredito que quando nós contemplamos isso, a gente vive de forma diferente. Não vive só para essa vida, né? A gente lida com esperança. Paulo falou, se a nossa esperança fosse só para essa vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. E as igrejas estão aí cheias de pregações só para essa vida. Não tem Isso é triste. Esperança da glória. Que elas não falam das nossas leves e momentâneas tribulações que provocam esse eterno peso de glória. E aí o crente volta para casa, chega segunda-feira, ele fala assim, vazio. Está funcionando, essa fórmula não está funcionando. Porque eu continuo lidando aqui com as minhas dores. Né? Onde está a resposta? A resposta está nesse amanhã que nos aguarda. Esse mundo é um mundo de aflições, o tentador, né? O inimigo dos irmãos, né? Que nos persegue. Nós vivemos essa tensão, né? Do já e do ainda não. Ainda enfrentamos enfermidades. Naquele dia não vai ter mais nenhuma. Mas podemos ser curados hoje? Podemos. E como é que fica um crente que só ouve que ele vai ser curado? Que é certo, a sua prosperidade aqui na terra, a sua cura e não sei o quê. É um evangelho só para essa vida. É verdade. Sendo que Jesus falou uma coisa que ecoa no meu coração nesses tempos, Ana. Este evangelho do reino será pregado em todas as nações.
e então virá o fim. Amém. E aí a gente se pergunta, é o evangelho do reino que tem sido pregado em todas as nações neste momento? Não. É o evangelho do reino que tem sido pregado nos nossos púlpitos nesse tempo? Né? O evangelho do reino anuncia um reino que há de vir. Vale ressaltar que Ana Paula Valadão também saiu da Igreja Batista da Lagoinha aproximadamente 3 anos atrás, possivelmente por não concordar com o estilo coach que a igreja já estava levando na gestão de André Valadão, que mesmo ainda não sendo o presidente, já atuava de uma forma muito importante na igreja. Confira. Conflito. Senhor, não estou entendendo nada. Senhor, o que é isso? Quando o Senhor fez toda essa jornada de nos tirar, de nos levar, de começar a igreja diante do trono, foi muito dolorido, sabe? Mas a gente foi obedecendo, porque Abraão não tinha toda a explicação da jornada, você obedece. É tão lindo, eu sou assim, maravilhada com Abraão, né? Ele, tá escrito assim, o Senhor disse isso assim, na manhã seguinte, Abraão já obedece. Seu pai te abençoou em todas as suas decisões, Ana? Com muita dor, claro, eu doendo, ele doendo. Mas foi tão lindo. Eu me lembro que eu, Gustavo e Zenete, já tinha alguns meses que a gente estava elaborando o que o Senhor estava nos falando, né? A gente foi plantar a Lagoinha Orlando com o Dedé, que não foi de propósito também, nem o André sabia que ia começar a Lagoinha Orlando, né? O Senhor naturalmente, sobrenaturalmente, conduziu todas as coisas, a gente participou daquilo, aí o André nos desafiou, né? O Gustavo tem uma jornada também aí de reconstrução muito linda, mas a gente estava muito engajado com a missão DT e com o Ministério Itinerante, desde que a gente saiu do Brasil. E a gente não imaginava que a gente ia plantar uma igreja local. É um desafio muito grande. E o Gustavo é tão humilde, sabe? Apesar de eu sempre acreditar que ele é o melhor pastor para uma igreja, ele sempre foi auxiliar, né? Ele nunca se importou de não ser o primeiro. E esse lugar, sabe? É um lugar que ele nunca almejou de ser um pastor sênior. E aí o André nos desafiou, o Senhor falou claramente conosco naquela madrugada, e na manhã seguinte nós descemos para o sul da Flórida para espiar a terra. E nesse tempo de sondar a terra, de orar, de gerar qual seria o chamado do Senhor para a nossa igreja, o Senhor nos falou tantas promessas. Uma das coisas que ele começou a falar é que não deveria ser Lagoinha, e sim diante do trono. E naquela época não tinha Lagoinha global, sabe? Não tinha isso. Então, nós pegamos e geramos isso, tentando entender, pegando conselho. Eu lembro, então, que a Zé e o Gustavo, depois de alguns meses, falaram assim, o Senhor está preparando a oportunidade para você conversar pessoalmente com seu pai, né? E eu me lembro esse momento em que o Senhor me trouxe para uma viagem. Gente, que loucura, olha. Foi numa Ação Brasil, em Brasília. Eu estava hospedada na casa do Flávio do Bolo e da Fabiana. E eu tô aqui hoje gravando esse podcast e amanhã eu vou pra Brasília, pro Ação Brasil, com meu pai e a minha mãe. Vamos ficar hospedados na casa do Flávio Bolo. Olha aí, ó. E a primeira vez que eu tô contando isso aqui, hein? Diz amém. Em público. E aí, eu tava assim, né, tremendo. Que hora que eu vou falar com papai? Que hora que eu vou falar com papai? Gustavo, Zé, ora aí, que hora que eu vou falar com papai? E foi muito interessante porque foi no último dia antes de eu ir para o aeroporto. Né, aquela coisa assim, né? Ai, ainda não. Naquela noite, um profeta teve um sonho que o Senhor me entregava um bolo. E eu tava na casa do Flávio do Bolo. Que o meu pai me entregava um bolo. Olha isso. Eu entendi, ele vai me abençoar. Meu pai me entregava um bolo e eu tô hospedada na casa do Flávio do Bolo. Aí eu falei, Gustavo, se aconteceu isso? Aí, pode falar. Aí nós começamos, você sabe como meu pai é um homem tão manso, né? Eu imagino que foi uma das conversas mais difíceis pra ele e pra mim. E aí eu falei, papai, o senhor sabe que a gente tem uma identidade, a gente tem um jeito. O Gustavo foi seu braço direito 14 anos. Né? O senhor sabe o caráter ilibado dele também, a honra, a submissão. Pra gente chegar nesse momento, a gente ponderou muito. De forma alguma a gente quer ferir o seu coração, mas a gente sente que Deus está nos chamando para fazer algo nosso. Nós somos assim como um ramo do seu tronco. Nós nunca vamos deixar de ser seus filhos. E praticamente tudo que a gente aprendeu no ministério, nós aprendemos com o Senhor. E até hoje a gente fala assim que agora que a gente calçou os sapatos dele, a gente sabe o tanto que eles são apertados.
Até coisas que a gente não compreendia, a gente começa a compreender. Não é assim quando a gente é filho e vira pai e mãe? Sem dúvida. Então, assim, tantas coisas dessa escola maravilhosa que é servir com o pastor Márcio, ser filha, ser genro e trabalhar para ele. Cada dia mais a gente vê que essa árvore tem muitos ramos, nós somos um dos ramos que saiu para lá do tronco, mas que a gente carrega essa seiva, né? E eu pedi para ele, falei, pai, na época acho que eu falei, a gente tá aí com uns 20 anos diante do trono, e a gente sempre teve o nosso seminário de formação pastoral, o nosso seminário de formação de missionários, o nosso seminário de formação de adoradores. O CTMDT sempre foi do Diante do Trono. Sim. A gente sempre teve os projetos missionários do Diante do Trono, mesmo que Lagoinha sempre foi esse tronco. Falei, então assim, a gente está sentindo que é tempo da gente ter a igreja diante do trono. E é muito difícil eu pedir isso pro Senhor, mas o Senhor nos abençoou. E ele ficou caladinho assim. Aí ele falou assim, eu só te peço uma coisa, filho. Deixa a pombinha do lado do D. Eu falei, pai, eu nunca vou tirar essa pombinha. E ele foi lá na nossa igreja quando começou. Aí veio a pandemia, ficou sem poder viajar. Quando abriu a fronteira, tava lá o papai. Como ele é humilde, né? E aí, filha, como é que tá aí? Como é que tá a igreja? Ai. Ele visitou o nosso local, que a gente custou a conseguir alugar um imóvel, né? E ele foi lá orar com a gente pra gente conseguir as permissões da cidade para reformar, sabe? Ele foi lá. Essa presença física dele também, sabe? No mundo espiritual, sempre foi um respaldo, mesmo com dor da separação, sabe? Mas eu também quero dizer uma coisa muito boa aqui. Eu ganhei um pai que não é meu patrão. Ele É de se pensar. É de se analisar, refletir nisso. Gente, que delícia. O meu pai é só meu pai. Ele é só sogro. Ele é só avô. Já pensou que delícia? Nós não pensamos nisso, mas a gente ganhou muitas coisas. A gente eliminou muitas tensões. Sabe? É muito gostoso depois que as coisas se assentam, se ajustam, a gente vê tudo dando certo, sabe? A gente vê assim, pro meu pai, pra minha mãe, né? Se cumpre. E pra mim agora, com o Isaac, qualquer que seja a escolha dele, do Benjamin quando chegar a hora dele, a vida adulta dos filhos tem que ser uma vida de liberdade. É a palavra de João. Se cumpre pros meus pais com relação a nós e aos outros meus irmãos. E vai se cumprir pra mim também, já está se cumprindo. Eu não tenho maior alegria do que essa, de ouvir que os meus filhos caminham na verdade. Não importa, gente, se tá trabalhando comigo, se tá morando na minha cidade. Eu era vizinha dos meus pais, agora, que dor. Mas quantos ganhos nisso também? Quantos ganhos nisso também? Então, ouvir que os meus filhos caminham na verdade. A Zenete sempre falou, Ana, honrar pai e mãe é o que você sempre fez a vida toda. Honrar seu pai não é ter placa da Lagoinha na sua igreja. Honrar o seu pai é exatamente o que você sempre fez e vai continuar fazendo. Honrar pai e mãe, às vezes não é rótulo, mas é a essência. Né? Você, o pastor André e a Mariana, todos três moram fora. Todos três. Né? Pois é, olha que movimento. Aí as pessoas às vezes pensam isso, falam, nossos filhos saíram, deixaram o pai sozinho. Olha, mas veja bem, as pessoas não conseguem entender que o seu pai e a sua mãe criaram vocês para isso. Para levar o nome de Jesus, que é o que vocês fazem. Amém. Quando as pessoas dão uma conotação, a Ana Paula saiu aqui da Lagoinha, o André está em outra igreja, eles dão uma impressão, achando assim que parece que vocês estão fora né, do evangelho, que vocês brigaram com seu pai. Tantas teorias da conspiração. Exatamente, e essas coisas não existem, vocês honram os pais, vocês são pessoas maravilhosas. E o seu pai criou vocês para isso. É verdade. Vocês são frutos da dedicação dele em que vocês servissem a Jesus. Amém. E vocês fazem isso, porque é muito fácil ver Jesus olhando para você. E é muito chato pensar que hoje continua acontecendo o que tinha na época dos apóstolos, né? Paulo falou assim, gente, o que é isso? Vocês estão aí dizendo, um são de Pedro, um são de Apolo, um são de Paulo, um são de Cristo. Gente, para com isso. O corpo de Cristo, a casa está dividido? Eu gostei muito de uma irmã que uma vez estava orando, eu nem lembro quanto tempo atrás, ela falou assim, que Deus gerou
3 tribos, que o ventre da minha mãe tinha trazido ao mundo 3 tribos. E eu lembro muito da descendência de Jacó, de Israel, que deu origem a 12 tribos. Para cada filho, ele liberou uma palavra de bênção muito específica, que traz o destino, que traz a característica daquela tribo, né? E eu vejo tão lindo, né? Como que eu e o Gustavo somos uma tribo, como que o André e a Cassiane são uma tribo, 3 povos, a Mariana e o Felipe, né, são uma tribo. Então, assim, o corpo de Cristo não está dividido, né? Toda família é assim, nenhum irmão é igual ao outro, mas todos carregam o DNA. Né? Então eu acho que ali existe respeito, ali existe diversidade, ali existe riqueza e é muito bom ver realmente o que cada família, que agora cada um nós temos a nossa própria família e viemos de uma família de origem, o que cada um está construindo é lindo, com a sua característica, com o seu destino, com a sua bênção, porque a bênção do pai está ali, do pai Márcio, sim, da mãe Renata, a bênção está. Você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.